Localizado no centro do Sahel, o Lago Chad tem uma superfície que dividiu-se em 10 desde 1960. Essa evaporação da água é devida ao aquecimento global e tem um grande impacto no estilo de vida e nos meios de subsistência da população, para a qual o lago é uma fonte de água essencial. Pescadores, criadores de gado e agricultores do Chad, do Níger, da Nigéria e dos Camarões, os países do lago, se encontram assim confrontados com riscos climáticos, tais como a seca, as chuvas irregulares e as inundações que deixam muitas famílias sem meios para se sustentarem. A situação é agravada pelos conflitos armados que assolaram a região nos últimos 10 anos, durante os quais as crises alimentares e humanitárias tornaram-se cíclicas e recorrentes. Atualmente, 10 milhões de pessoas precisam de uma assistência vital diária em termos de alimentação, água, abrigo e acesso à saúde. É neste contexto que o administrador do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Achim Steiner, e Mark Lowcock, secretário-geral adjunto para os assuntos humanitários e coordenador de socorro de emergência, OCHA, acabaram de fazer a sua primeira visita à Nigéria e ao Chad. O objetivo é apelar à comunidade internacional para que dê mais atenção à pobreza, ao deslocamento da população, à desnutrição e ao acesso aos serviços sociais básicos. Nós começamos a nossa visita na semana passada na Nigéria, em Abuja e no nordeste do país, onde encontramos-nos com vários intervenientes nos projetos e nas intervenções no domínio da assistência humanitária, mas também do desenvolvimento. Nós temos duas funções no sistema das Nações Unidas, e o secretário das Nações Unidas deu-nos a missão de capacitar as organizações, a nossa família das Nações Unidas, de trabalhar com mais união no contexto de crises. Essas últimas requerem uma resposta humanitária, mas ao mesmo tempo que nós nos dirijamos de forma mais clara, mais rápida e mais efetiva no raiz do problema, ou seja, aos elementos que explicam o fato que uma comunidade, um país, uma região, registrem conflitos, extremismo, violência, o que afetou milhões de pessoas no vosso país e nos países vizinhos. Sob o tema não diminuir a ajuda humanitária, mas aumentar o desenvolvimento para as populações resilientes, os dois funcionários da ONU iniciaram a sua visita em N'Djamena com uma reunião com o ministro da Economia e da Planificação do Desenvolvimento do Chad. Abordou-se nomeadamente a redução da pobreza, o desenvolvimento regional e a recente conferência em Berlim sobre a região da Bacia do Lago Chad. A ação humanitária na Bacia do Lago Chad continua a ser difícil, em parte porque muitas áreas permanecem inacessíveis por causa das atividades do grupo terrorista Boko Haram. Atualmente, o Chad acolhe 446.326 refugiados do Sudão, da República Centro-Africana e da Nigéria. Nous ne pouvons pas ignorer le développement et nous consacrer qu'aux urgences. Nós não podemos ignorar o desenvolvimento e nos concentrarmos apenas nas emergências. Mas se não cuidarmos corretamente das emergências, poderemos tomar uma má direção para o desenvolvimento. Eu lhes expliquei que o nosso atual contexto, caracterizado pela crise de segurança, pelo choque humanitário e financeiro, nos obriga a tomar mais compromissos para a ação humanitária, mas também a orientar recursos para o desenvolvimento sustentável, resiliente e capaz de permitir mais tarde garantir o que fizermos hoje, o investimento humanitário ou não. Eu felicito a qualidade dos investimentos que foram feitos aqui por estas duas organizações, pois sem o OCHA não se pode mobilizar investimentos, coordenar tudo o que diz respeito aos recursos humanitários. Sem o PNUD não se pode garantir tudo o que diz respeito ao investimento no desenvolvimento. E gostaríamos que essas duas instituições dessem a sua ajuda para construir as capacidades nacionais, as capacidades locais, a fim de melhorar a promoção desses setores. Os setores de desenvolvimento, os setores catalisadores, os setores estruturantes que oferecem oportunidades às pessoas para acreditarem em si mesmas. Assim elas não serão obrigadas a partir, mas serão protegidas de todas as crises que as obrigam a partir. E partir a nenhum lugar, pois as consequências dos fluxos migratórios são notáveis. Ce que génère les flux et la migration aujourd'hui.
O Sr. Loucoque e o Sr. Steiner também visitaram um centro de nutrição na capital, N'Djamena, onde mais de 16 mil crianças desnutridas são recebidas anualmente. Este ano, o centro nutricional registrou um aumento preocupante nas admissões. Em agosto de 2018, o número de casos de desnutrição aguda grave aumentou 57% em relação ao mesmo período em 2017. Este é um ótimo projeto que salva a vida de muitas crianças, mas o maior desafio é evitar que essas crianças se encontrem nesta situação. E para isso o país precisa desenvolver-se. É claro que isso cabe ao governo e ao povo do Chad, mas a comunidade internacional pode ajudar. E o que nós gostaríamos é que a atenção seja dada ao desenvolvimento e à redução na pobreza, para que haja menos crianças doentes a necessitar de assistência vital. Há dezenas de anos que o PNUD é um parceiro do governo do Chad e do seu povo. Portanto, o objetivo da minha visita com o meu colega Marc Loucoque, coordenador de medidas de emergência, é ver o que funciona na ajuda humanitária que a família das Nações Unidas fornece. E, especificamente, ver o trabalho que fazemos para o desenvolvimento e o que podemos fazer para apoiar os cidadãos e o país, nomeadamente, no desenvolvimento da sua infraestrutura de saúde. Então, durante a nossa visita a este hospital, nós nos concentramos na desnutrição. O que vimos esta manhã é um dos serviços que a infraestrutura médica pode oferecer às pessoas. Pais e mães podem trazer os seus filhos para cá e eles podem ser consultados. Será que estão desnutridos? Essa é a primeira pergunta. O que é muito importante, por isso, requer um cuidado médico. A segunda pergunta é: o que devo fazer se o meu filho está desnutrido? Há oportunidades no que diz respeito ao tipo de nutrição e aos suplementos que poderão ser necessários. Portanto, nós queríamos ver uma maneira de reduzir a mortalidade infantil que está ligada à desnutrição e também resolver o fenómeno de longo prazo do atraso no crescimento. De fato, ao crescerem as crianças desnutridas, registrarão incapacidades físicas e mentais. Trata-se de uma tragédia que pode ser evitada. E uma parte do nosso compromisso com o desenvolvimento é reduzir o número de crianças que se encontram expostas a esse perigo. Atualmente, a desnutrição aguda está a atingir níveis assustadores na capital por causa do efeito cumulativo da crise do poder de compra sobre a população e particularmente da severa insegurança alimentar periódica no corrente ano. A característica permanente da crise requer uma nova maneira de trabalhar que junta intervenções humanitárias e de desenvolvimento. No quadro do seu apoio ao desenvolvimento do Chad, o escritório do PNUD foi encarregado pelo governo chadiano de garantir a coordenação, a mobilização de recursos e a realização das principais fases pilotos durante o período 2017 a 2021 do PADLFIT, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Local e as Finanças Inclusivas. O governo foi muito claro no seu Plano Nacional de Desenvolvimento ao mostrar que o desenvolvimento rural é uma prioridade nacional, especialmente a empregabilidade dos jovens e o empoderamento das mulheres. O PNUD dispõe de 14 milhões de dólares para resiliência, particularmente na região do Lago, apesar de sabermos que há fragilidades em várias áreas do Chad. Na região do Lago, que é uma região isolada, uma região difícil, nós priorizamos a resiliência porque achamos que isso poderá completar as ações humanitárias que fazem os outros parceiros da região. Por isso, nas nossas atividades, priorizamos, por exemplo, o comércio feito pelas mulheres a nível das fronteiras. Nós fornecemos também às comunidades de mulheres instrumentos muito práticos, tais como picaretas, sementes, etc., para poderem desenvolver as suas atividades. E hoje eu acho que essas comunidades desejam ser ajudadas na transformação e no valor acrescentado do apoio que lhes damos. Estamos a debater com os nossos parceiros e na segunda fase do programa vamos tirar lições do que fizemos durante os últimos 2 anos e, junto com outros parceiros, ver como podemos ter um maior impacto nas comunidades e registrar mais transformação no desenvolvimento humano nesta região.
In Chad, among the Lake Chad Basin countries, we have No Chad, entre as regiões do Lago Chad, temos atividades humanitárias localizadas à beira do lago e nas ilhas do lago. E vamos continuar a reforçar a nossa presença e as nossas atividades ali. Temos um ambiente mais aberto, portanto, prestamos atenção à segurança, mas vamos continuar a expandir as nossas atividades no lago. Os desafios que temos no Lago Chad são semelhantes aos desafios que enfrentamos em todo o Chad. Estamos numa situação de emergência em matéria de desenvolvimento, pois temos um orçamento anual de ações de emergência de 600 milhões de dólares. Esta situação de emergência deve-se, em parte, a um baixo nível de desenvolvimento humano e ao estado de vulnerabilidade que resulta disso. A visita conjunta de 3 dias à Nigéria e ao Chad acontece após uma conferência internacional dos doadores de fundos sobre a crise na bacia do Lago Chad, em Berlim, no início de setembro, durante a qual foram prometidos 2,5 bilhões de dólares americanos para projetos humanitários de estabilização e recuperação nos Camarões, no Chad, no Níger e na Nigéria. You see, for our partnership with Chad, one of the great questions is how in a vast country like this. No que diz respeito à nossa parceria com o Chad, uma das grandes questões é qual é o nosso papel como parceiro de desenvolvimento. Num país vasto como este, com tantas pessoas pobres que não podem aceder a serviços básicos, onde a pobreza e desnutrição, deslocamentos internos e conflitos entre os países vizinhos e muitos desafios para a economia nacional e para o governo. Our role as development partners is certainly one of providing advice, also financial support. Nós damos conselhos e apoio financeiro, mas há também uma parceria com o governo, pois apesar de toda a dedicação e solidariedade da comunidade internacional, esta última não poderá substituir o poder do povo do Chad e do seu governo no que se refere a construir infraestruturas para a educação, a saúde, mas também no que se refere ao futuro econômico do Chad. Agora existe a telefonia, que inclui grandes oportunidades de desenvolvimento. O Chad tem o potencial de registrar um forte progresso, uma geração que, de forma geral, é bastante lenta em relação ao desenvolvimento técnico. Pode sobressair-se no campo da medicina e no campo da educação. E assim como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, estamos orgulhosos de ser parceiros de 170 países, pois nós criamos uma ligação entre as atividades, os progressos, as lições aprendidas, e isso é também o nosso papel aqui no Chad. O desenvolvimento não pode ser substituído pelo apoio humanitário. Este último é uma resposta de emergência. Então, o que nós tentamos fazer é ver como dar resposta humanitária e, ao mesmo tempo, investir no desenvolvimento, na recuperação, na resiliência. E isto é o caso nesta visita aqui no Lago Chad, pois trata-se de uma região que está a chamar a atenção a nível mundial por causa do terror, da violência, dos deslocamentos e do sofrimento humano. A comunidade internacional está atenta a isso e quer dar o seu apoio, mas também deve compreender como trabalhar com os governos e as comunidades. O Plano de Resposta Humanitária de 2018 no Chad requer 544 milhões de dólares americanos para atender às necessidades de 2,1 milhões das pessoas mais vulneráveis do país. Até o momento, apenas 35,6% do financiamento foi desembolsado. Além disso, o governo da República do Chad pretende mobilizar mais de 430 milhões de dólares americanos para a resiliência e o desenvolvimento sustentável na bacia do Lago Chad. O investimento será utilizado para melhorar a prestação dos serviços sociais básicos e impulsar o crescimento do setor agrícola, de que dependem milhões de pessoas nas áreas rurais.